Eu vou falar pra você que nesse vídeo, Deus me guardou inúmeras vezes de coisas que eu poderia ter deficiência, eu poderia ter transmatismo craniano, esqueci o nome, eu poderia até mesmo não estar presente mais aqui com vocês. E Deus me guardou em tantas e tantas vezes que hoje em dia, às vezes a gente não reconhece aquilo que Ele fez por nós. Tantas e tantas vezes. Eu já vi tantos acidentes também na estrada que poderia ter acontecido comigo e com a minha família. Mas uma coisa que eu vou falar nesse vídeo é que uma vez eu tava jogando basquete. Eu era uma pessoa muito viciada em jogar basquete. Vou falar pra você o que Deus fez na minha vida. Eu tava jogando basquete, em um certo dia eu era muito viciado. Eu curtia jogar todos os dias basquete, até em sábado e domingo. E eu jogava 7 horas por dia. Eu era obcecado em jogar basquete. Obcecado. Até que teve um certo dia que eu fui jogar. Tinha um colega meu que era da minha sala, que ele também começou a jogar basquete. Eu fui influenciando muitas pessoas nesse caminho. Às vezes eu vejo que eu tenho aquele poder de influenciar as pessoas. Indo pra academia, buscando por algo melhor, algo mais grande na vida. Então, se eu posso influenciar as pessoas, por que não influenciar da forma boa, né? E continuando, eu tava nesse dia jogando basquete. Eu fui na quadra, peguei a bola, comecei a jogar. Depois veio esse colega meu. O nome dele é Léo. Ele tava lá, ele começou a jogar comigo. Tava ele e um molequinho, se eu não me engano. E a gente começou a jogar, beleza. Fui desenrolando, acertei uma cesta. Às vezes eu ficava só arremessando, depois eu dava uma descansada, ia beber água, voltava. Até que teve uma hora que era lá pelas 5:30 da tarde, 6 horas, se eu não me engano, que tava num pôr do sol, tava bem à tardezinha mesmo. E tinha uma poça de água, porque eu acho que num dia anterior tinha chovido, e tinha uma poça de água, bem pequena, pequena mesmo. Pequena, tipo, a ponto de ser imperceptível com a pessoa que tá jogando, que era eu. Quando eu peguei a bola, eu escorreguei nessa poça de água, mas eu vou explicar o porquê. No basquete tem uma regra muito simples, que a regra é você não pisar fora da quadra. É uma coisa assim, aqui tá a linha. Eu tô dentro da quadra, a quadra é pra cá. E aqui é fora da quadra. Beleza, a linha é aqui. Se eu estiver pisando dentro da quadra e a bola ela estiver no ar e eu conseguir pegar ela, por exemplo, eu tô com a mão aqui, eu tô dentro da quadra e a bola estiver no ar e eu conseguir pegar ela aqui, fora da quadra, mas ela não quicou no chão, eu ainda tenho a posse dela. Só que nesse dia, eu era tão obcecado no basquete, por mais jogando sozinho, eu era muito louco, cara, muito obcecado, eu era um psicopata jogando basquete. E aconteceu que eu pisei nessa poça de água, porque eu fui pular e quando eu pulo, antes de eu pisar fora da quadra, eu ainda consigo a posse dela. Então, o basquete ele tem muitas regras que específicas, é diferente, muito diferente do futebol, um pouco parecido com o vôlei, é uma coisa muito, muito diferente. Daí nesse dia eu escorreguei naquela poça de água, e no que eu escorreguei, eu fui com tudo pra trás, mas com tudo. Fu! Eu joguei a bola pra trás e ao mesmo tempo escorreguei. Não deu nem tempo de eu perceber, não tive nem reação. Foi muito, muito rápido. E quando eu escorreguei, eu bati a cabeça. Pum. Quando eu levantei, eu fiquei tipo 2 segundos. Assim, ó. 2, 3 segundos. Tentando pensar. Pô, o que aconteceu? Quando eu levantei, era a mesma coisa que eu tivesse perdido minha memória. Eu não tava lembrando das coisas, não tava lembrando mais, não tava raciocinando direito. Aconteceu muitas coisas. Eu falei, caraca, o que aconteceu? Eu sentei na beira da grade, tinha uma grade. Vamos dar um exemplo que a grade era a cama. Eu sentei aqui na beira da grade. Daí o Léo ele chegou pra mim e falou assim, viu? Você quer ir pro hospital? Falei, não, tô de boa. Eu querendo pagar de machão. Mas
Aconteceu uma coisa que eu poderia perder a memória de vez. Eu perdi a memória tipo, por um curto período. Eu não sabia mais de muitas coisas. Parece que, tipo assim, eu tentava buscar por uma coisa e não tava conseguindo. Meu cérebro, ele tava fechado. Daí eu comecei a buscar quem que é meu pai, quem que é minha mãe. Porque eu sabia que se quando acontece isso, a gente pode ter o risco de perder a memória. Só que ao mesmo tempo que eu acordei, pô, o que aconteceu? Será que eu perdi a memória? Porque eu não lembro quem é meu pai. Pô, sei quem é meu pai, minha mãe. Mas não lembro o que aconteceu uma semana atrás, não lembro o que aconteceu um mês atrás. O que aconteceu? Eu não consegui lembrar. Por que eu vim aqui? Eu não consegui lembrar porque eu tinha ido jogar basquete. Até que ele falou pra mim, pô, você quer ir pro hospital? A gente leva você pro hospital. Ele perguntou 3 vezes pra mim. E eu disse não. 3 vezes. Só que nesse meio período que ele tava conversando comigo, eu tava tentando pagar de machão. E eu mesmo assim coloquei a culpa nele. Pô, se for amigo, leva eu, né? Não precisa falar, não precisa dizer sim. Mas não, pô, quem sentiu a dor fui eu, o impacto fui eu. E eu parei de jogar naquele dia. Eu falei, não, deixa quieto. Eu quero ir embora. Aconteceu uma coisa muito ruim, muito ruim. E eu peguei e fui embora. Porque, cara, quando aconteceu aquilo comigo, Deus tinha me guardado naquele dia. Eu fui embora, tomei um banho, contei pro meu tio, ele tem problema de deficiência, então, por exemplo, ele tem 30 anos hoje, 31 anos hoje, é a mesma coisa que ele tivesse 11. E nessa época eu tinha uns 12 anos também, se eu não me engano. Então, eu me dava bem com ele. Nisso eu tomei um banho, falei pra ele, ele, tipo assim, ele tem muito conhecimento e experiência de vida, por conta da idade dele, por mais que ele seja deficiente. E aconteceu que ele falou, pô, não dorme, não dorme, porque as pessoas que dormem e batem a cabeça, normalmente elas morrem disso, 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 disso. Eu falei, beleza. E eu fiquei com medo aquele dia. Fiquei preocupado, porque, cara, imagina acontecer uma coisa dessa com você. Você bater a cabeça e chegar a perder a memória. A memória que eu perdi foi uma memória curta, mas depois isso voltou na minha vida. E eu comecei a imaginar, pensar, refletir, e até que foi voltando a minha memória. Foi voltando, voltando, voltando. De tanto eu forçar ela, eu consegui voltar. Só que nesse dia, cara, o que poderia acontecer comigo? Que às vezes existe tantas coisas na nossa vida que poderiam ter acontecido algo muito pior, que Deus nos guarda. Por exemplo, você poderia ser atropelado sem mesmo você ter reação. Você poderia bater a cabeça em algum lugar sem mesmo ter aquela reação. Então, tem coisas na nossa vida que você precisa saber que Deus, ele está ali a todo momento. Ele está presente a todo momento. Só que você não está presente, então por isso que você não sente a presença dele. Você não busca, você não vai daquilo que é sagrado. Então esse relato que aconteceu comigo, aconteceu muitos outros. Eu só estou falando um porque foi uma coisa que aconteceu comigo que eu não lembrava mais faz muito tempo, acho que faz uns 3, 4 anos, se eu não me engano. Aconteceu muitos outros relatos também na vida da minha família. Minha já aconteceu bastante. Às vezes eu se questionava demais, não sabia o que fazer da vida. E por conta disso, teve alguns dias também que eu recebi muitas bênçãos. Bênçãos como conselho, como conhecimento e direção. E eu agradeço isso todos os dias. Eu tenho que ser grato por isso, todos os dias. Se você gostou desse vídeo, já clique no botão gostei, já comente o que você está achando dos vídeos anteriores e também as calls que eu vou publicar mais pra frente. Eu quero buscar por mais conhecimento para sempre trazer mais conteúdo para vocês. Eu falei para vocês que eu ia trazer conteúdo também falando muito sobre Deus, porque Jesus, quando eu comecei a buscar por coisas que me fazessem abrir mais a minha parte espiritual, isso foi me dando direção, isso me foi dando clareza.
A clareza, existe algumas coisas também que envolvem a parte espiritual, energia e frequência. São coisas muito específicas que eu preciso falar para você poder entender e também coisas, cara, que são pontos assim que se você não saber falar, pode não se dar muito bem no que você tá falando. Tipo assim, a pessoa nunca vai conseguir aplicar esse conhecimento se não saber direito o que eu tô falando. Nunca. Mas esse vídeo foi sobre isso. Se você gostou, curte o like, já se inscreve no canal e também comente o que você está achando deles. Até a próxima. Agradeço até aqui. Falou!